E aí, pessoal, estamos ao vivo. Só aguardar a galera ser notificada aí e chegar para a gente começar a falar aí a respeito desse assunto dessa live, ok? For chegando aí, já dá um oi. Daqui a pouco a gente começa a falar aqui. Galera, vai entrando aí. Não vai embora não, meu filho. Vai embora não, que vai ser bacana, hein? Já já estarei falando sobre como embasar os seus recursos com erros de sinalização. Vai chegando aí, quiser me mandar um oi, só para eu testar esse chat aí, ver se está funcionando. Esperar um pouquinho mais a galera entrar aí para a gente poder começar. Dá uma comentada na galera que já está aqui, para a gente poder então dar início sem mais delongas, né? O Heitor, a Ana Maria, o Renê, o Elton, a Adriane, o Eduardo Henrique, ao Rodrigo Vargas. Bom, galera, vamos dar início então, para a gente não perder muito tempo e não ficar muito longo também, ok? Bom, então como vocês já viram aí, o título dessa live é como embasar os seus recursos com erros de sinalização, né, os recursos de multa, tá? E tem muitos detalhes na sinalização de trânsito que muitos órgãos de trânsito não observam, né? E, portanto, está lá no artigo 90 do Código de Trânsito que, ao ser autuado nessa situação, o condutor não sofrerá as sanções, ou seja, nenhuma punição. E a gente pode olhar de modo amplo, né? Não só
as penalidades, também como as medidas administrativas. Claro que para barrar uma medida administrativa ali na hora, o condutor tem que ter ciência, né, que aquela sinalização ali está de fato incorreta, né? Provar ali para o agente de trânsito que, olha, isso aqui me confundiu porque não está aplicado do modo que deveria, ou a sinalização está ausente, que é bastante comum, inclusive, né? Bom, e aí, quem é profissional aí de recursos, né, tem que estar ligado nesses detalhes, né, para poder fundamentar de modo correto, de modo claro, né, e bem embasado, lógico, para que o seu recurso, então, tenha lá o seu deferimento, né, que você possa dar uma garantia lá, entre aspas, né, que nem sempre é garantido, por mais às vezes que a gente paute muito bem um recurso, vai saber o que passa na cabeça de alguns julgadores, né? Mas se você fizer mal feito, aí você está praticamente garantindo que realmente não vai ter êxito, né? Então tem que fazer um recurso bem pautado, né? De acordo com a legislação. Eu separei diversos assuntos, né? Mas eu não quero estender muito, né? Eu quero terminar essa live aí no máximo às 4 horas, tá? Então não vai durar mais do que 1 hora para você já se programar aí e ficar aí tranquilo. Se não der tempo de falar tudo que eu pautei aqui, a gente marca um outro dia, tá? Divulgo com bastante antecedência também e a gente prossegue com o assunto, ok? Bom, primeiramente, além aí do recurso de multa, né? Que vocês podem alegar o artigo 90, conhecendo, né? Você que é agente de trânsito, porventura está assistindo aí, né? Saiba que a resolução 371, se eu não me engano, o item 8, 7 ou 8, mas se eu não me engano é 8, diz que você nem deve autuar o condutor se tiver uma sinalização errada, tá? Então é importantíssimo que você conheça a fundo, né, todos os critérios de implantação da sinalização para que você não cometa aí algo que não deveria, né? Não autue o condutor injustamente, tá? E aí você vai acabar inchando, né, lá o órgão julgador, né, com uma coisa que poderia ser evitada. E a resolução 371 não só diz que você não deve autuar, você é agente de trânsito, como também você deve reportar ao órgão de trânsito aquele erro, tá? Para que esse órgão então vá lá e faça a devida correção, ok? Então esse deve ser um compromisso de todo agente de trânsito. Além de correr atrás para conhecer bem, né, toda a forma de se implantar a sinalização, ver se não tem uma placa ausente, ver se a sinalização horizontal, por exemplo, não está apagada. Tá? Então, constatou esse tipo de erro, anota e passa para o órgão de trânsito. É um compromisso seu, ordenado na Resolução 371, que é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, volume 1, ok? Bom, vamos dar uma rápida pincelada nos princípios da sinalização de trânsito, tá? O princípio da legalidade, o que aparece lá primeiro, tá? Toda sinalização, tá, deve estar de acordo com não digo só com o Código de Trânsito, né? Porque toda a diretriz para se aplicar uma sinalização, na verdade, está lá no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito em seus volumes, tá? Então, tem que estar de acordo com o que o CONTRAN definiu, né, quanto à implantação, quanto ao posicionamento na via, né, quanto à escolha dos sinais de acordo com a situação correspondente, né, a manutenção e conservação é outro item cá embaixo que é muito importante, já vamos falar dele, tá? Mas, em resumo, a sinalização ela tem que estar prevista nesses volumes do manual, tá? Que se não tiver, não tem qualquer validade. Logicamente, se estiver aplicada de forma incorreta, também perde a sua validade, ok? Então, de cara, por exemplo, você pegar um sinal R3, que eu vejo muito, né? Que é sentido proibido, e a seta não estiver para cima, eu já vi ela aplicada pro lado, pronto. Você já faz um baita recurso aí, tá? Deixa eu só colocar o meu telefone aqui no modo não perturbar, para ele parar de vibrar. Beleza.
Então, continuando, tá? Toda sinalização deve estar prevista. Se você pegar lá os 6 dos 7 volumes do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, tá? Olhou lá, não tem a placa daquele jeito, pronto, já cabe um recurso ali, né? Vamos supor que colocaram o sinal R3 virado para a esquerda, né? Quando na verdade deveria se colocar o sinal R4A, proibido virar à esquerda. Pronto. Se o condutor já fez uma conversão indevida ali, já cabe um recurso porque não era a sinalização adequada, tá? Quero ressaltar que não é para defender o condutor infrator, né? Assim como o mestre Júliver, né? Quero até mandar um abraço para ele, se porventura futuramente ele assistir isso aí. Não é para ajudar o condutor. Ali tem uma sinalização errada, vou fazer errado então. Não é para isso, tá? Mas como ele diz, todo condutor tem o direito de ser devidamente multado, né? De ser multado corretamente. Então esse é o intuito aqui da nossa live, tá? Só fazer uma ressalva, se tiver alguma pergunta fora da pauta que eu estou tratando, tá? Eu vou deixar para responder depois nos comentários, tá? Se tiver alguma pergunta do que eu estou falando ou do que eu tiver acabado de falar, aí eu vou tentar acompanhar aqui embaixo, tá? E responder em seguida aí para vocês, beleza? Bom, vamos ao princípio da suficiência, tá? O ponto mais marcante desse princípio é a quantidade de sinalização suficiente, né? Por exemplo, uma placa de estacionamento regulamentado rotativo, tá? Se colocou lá um rotativo, dali a pouco tem uma vaga de idoso ou deficiente. Se depois desse trecho, né, que porventura pode ser no meio da quadra, não se colocar outra placa de estacionamento rotativo, né, pago, se anterior assim também era, aquela lá de trás já não tem mais validade, tá? Porque uma da mesma família, do mesmo grupo ali, interceptou ela, tá? Então ela perde a sua eficácia, ela deixa de ser, como o princípio diz, ela deixa de ser suficiente, ok? Então fica atento a isso aí também, é um bom embasamento para recurso. Padronização. Isso aqui diz que situações iguais devem ser sinalizadas da mesma maneira, usando os mesmos critérios. E, só para dar um exemplo aqui, é muito comum a gente ver rotatórias que não tem sinalização, e aí não tem problema nenhum. Outras que tem o sinal R2 para reforçar que quem está circulando na rotatória é quem tem a preferência. E outras já tem o sinal R1, né, obrigando o condutor a parar, e eu vou até falar sobre isso aí depois. Mas olha só, a mesma situação, né, que a rotatória normalmente se tem uma ampla visão, tá, você tem 3 tipos de sinalização, né? Na verdade, uma não tem, uma com R2 e outra com R1, né? Parada obrigatória eu dei a preferência. Então, deve se atentar a isso. Mas, na verdade, esse princípio aí vai mais para quem executa a sinalização, né? Mas, dependendo da situação, é sim um motivo para poder embasar algum recurso, tá? Clareza, transmitir mensagens objetivas e de fácil compreensão. É muito comum, às vezes, ter placas com letras muito pequenas, né? Ou, por exemplo, né, um exemplo até que eu vi esses dias, né? Proibido estacionar dia ímpar e dia par. Pô, né? Aí falta um pouco de clareza, o cara tem que saber o dia da semana, o dia do mês que ele tá. Enfim, é complicado esse tipo de sinalização, tá? Precisão e confiabilidade. Nossa, isso aqui é uma coisa que realmente não deveria acontecer de tão bizarro, tá? Curvas que são para a esquerda e antes tem uma placa de curva à direita, né? Pista sinuosa para a direita e a curva é para a esquerda, né? Então, são situações aí que fazem que a sinalização perca a sua credibilidade, tá? Visibilidade e legibilidade. Isso vai muito de acordo com a velocidade da via, né? Porque a sinalização ela tem que ser vista à distância necessária. E dependendo da velocidade da via, se você coloca um sinal muito pequeno, principalmente as informações complementares também, tá? Não dá tempo do condutor tomar a decisão necessária para tomar a decisão necessária lá de acordo com o que o sinal lá, que a sinalização está dizendo. Então isso é importante também
ficar de olho aí no tamanho dos sinais de acordo com a velocidade da via. E isso também serve para embasar um recurso, ok? Manutenção e conservação, e aí, né, tem o fator de a própria deteriorização do material, que com o tempo a placa, né, e a sinalização horizontal também vão perdendo ali tanto a sua refletividade, nos casos das placas que assim o são. A tinta pode descascar, né, se não for uma película adesiva, pode acontecer. Sinalização horizontal, né, de tantos veículos passarem por cima, vai apagando também. Vegetação encobrindo, tudo isso aí deve ser observado, tá? E se não for, caso haja alguma notificação, né, alguma infração, cabe também um recurso frente a isso aí, ok? Bom, quanto aos princípios da sinalização, damos uma pincelada rapidinha aí. A Ana está perguntando aqui, se o condutor for autuado porque não parou diante da R1 antes da rotatória, cabe recurso? Olha, Ana, nesse caso eu acho bastante difícil um deferimento, tá? Porque o sinal ali, embora ele esteja aplicado, ao meu ponto de vista, até de forma exagerada, né? Aí tem que ver o projeto dessa rotatória, né? Eu, como julgador, até aceitaria, né? E aí iria muito da situação. Por exemplo, o condutor deixou de parar na R1, né? Eu, julgador, sabendo que essa placa está no local que não deveria, né? Mas isso aí vai muito do agente de trânsito também, do preenchimento do campo de observações, né? Ele passou direto, mas não vem veículos gerando na rotatória, eu como agente não autuaria, ou como jogador aceitaria o recurso, né? Agora, ele deixou de parar e ainda por cima entrou na frente de um veículo que estava rotacionando, né? Isso que eu digo, né? O campo de observações é muito bom estar completinho nessas horas, né? Porque aí você ajuda lá, você, agente de trânsito, ajuda bastante lá o julgador, né? Nesse caso, né, eu não aceitaria o recurso, porque tem a sinalização que está reforçando. Tá exagerada? Tá, mas de qualquer forma, o condutor deveria ter parado, né? Bom, e aí é realmente um motivo para discussão, né? O que a gente, né, pode sempre estar fazendo? Apurrinhar o órgão de trânsito. Viu uma sinalização errada, né? Vai lá e, sob a égide lá do artigo 72, leva a sua solicitação e eles têm sim que fazer a correção, porque está errado, né? O Elton está perguntando aqui, vegetação encobrindo. Só cabe recurso ao longo de todo o trecho ou somente o local que está encoberto? E vai depender, por exemplo, né, se tem uma sinalização de velocidade máxima permitida, e logo à frente tem um radar, né, pronto, aquela placa que estava encoberta que vai gerar lá, ou não, tá? Já vou explicar por que ou não, o recurso, tá? Por que esse ou não? Se tiver dentro das placas que sejam facultadas a repetição, eu vejo que para embasar aquele recurso já fica mais difícil, né? Porque antes da sinalização, antes da fiscalização eletrônica, você tem as distâncias, que a gente vai falar já disso aí, tá? As distâncias certinhas. Você tem as distâncias. Então, se aquelas que estão garantindo essa distância estão perfeitas, né? Totalmente ali dentro do que manda esse quesito aí, esse princípio, beleza? Tá garantido, o condutor já deveria ter observado. Das que estão só reforçando, né? Repetidas em intervalos menores, particularmente, já julgo um pouco irrelevante para embasar o recurso, tá? Então, alguns tipos de sinalização, embora estejam erradas, pode ser que o julgador entenda isso aí. Não, realmente a placa que deveria garantir a distância está encoberta, beleza, vou deferir. Não, realmente na distância que estava só repetida que estava encoberta, então o condutor já deveria estar na velocidade. Embora esteja ferindo esse princípio, tá? Como julgador, ele pode entender que não era tão relevante
para que o condutor justificasse ali o seu excesso de velocidade, ok? Ana, não existe sinalização R2, sinalizam tudo com R1. Aqui em Itajaí eu fiz solicitação para que trocassem, né? E largaram algumas aí para trás, mas a grande maioria eles substituíram, tá? Claro que depois de eu ter levado até o Ministério Público, né? O Ministério Público deu uma imprensada no órgão de trânsito, e aí sim que eles resolveram mudar. O Rênio, todas as sinalizações verticais de regulamentação geram autuação e multa? Nem todas, gente. Já vamos chegar lá, tá? Algumas não geram, tá? Algumas a gente chama embora estejam no grupo de regulamentação, elas são complementares a outra, ou complementares a outra de regulamentação, ou complementar a sinalização horizontal. Vou chegar nesse ponto aí, tá? A gente já comenta sobre isso aí, ok? Bom, em se tratando da sinalização de regulamentação, uma coisa muito importante é a coerência entre os sinais, tá? Ou seja, o respeito a uma sinalização não pode caracterizar o desrespeito a outra. É muito comum, né? Eu já vi em diversos locais um mesmo cruzamento, uma mesma aproximação, onde você tem de um lado parada obrigatória, do outro dê preferência, né? Isso aí realmente não pode acontecer. São sinais eliminatórios, ou usa um ou usa o outro, tá? Isso aí realmente não pode acontecer. O George Azevedo, o que é um recurso de infração? Bom, George, toda vez que um condutor ele é autuado, né, o que é uma autuação? Ele cometeu uma infração de trânsito. O agente de trânsito flagrou, né, viu ele cometendo isso aí, tá? E aí lavrou o auto de infração, ou seja, preencheu lá o auto de infração, né, seja no bloco eletrônico, seja no bloco em papel, tá? Se esse agente de trânsito não parou esse condutor, né, que a gente chama, não abordou esse condutor, né, ele vai ser notificado. Dependendo da situação, tá? O primeiro estágio aí que a gente chama é a defesa prévia, né? Só que aí você não vai fazer uma defesa sobre o mérito em si da infração, né? A defesa serve mais para erros de preenchimento, algumas coisas desse tipo, tá? Já o recurso de infração, né, é quando já chega, para falar em modo bem popular para você entender, é quando já chega o boleto, né, para o condutor ou para o proprietário daquele veículo, né, ou embarcador, transportador também, quando chega já o boleto para ele pagar. E é aí, até o vencimento dessa multa, desse boleto, que o condutor, proprietário, ou seja, quem tem direito, se defenda se sentir que está injustiçado, né? Se ele acha que, poxa, não, eu não fui multado corretamente, né? Preciso me defender, né? E aí ele vai lá sobre o direito constitucional de ampla defesa, tá? Então ele vai se defender e isso é o recurso da multa, ok? Seguindo aqui então. Vamos falar então um pouco mais aí sobre os sinais R1 e R2, tá? O R1, tá? Ele de forma nenhuma pode estar fora do formato dele, que é octogonal, 8 lados, tá? Parada obrigatória sempre. Eu já vi em locais onde colocaram parada obrigatória dentro do retângulo e ainda colocaram informação complementar, que é outra coisa que não pode acontecer com o sinal R1, informação complementar, tá? O sinal R2, de regra, também não pode ter informação complementar, tá? Porém, é admitido que se reforce o nome dele, o significado dele. Ou seja, ou se pode colocar uma placa adicional debaixo do triângulo de dê preferência, escrito dê preferência, a gente não chama de informação complementar, porque exatamente não está complementando, está só reforçando, é uma mensagem, ou também no formato retangular, tá? Com essa mesma mensagem, dê a preferência, tá? Particularmente, no caso da placa de dê a preferência, e aí vai uma indicação para os órgãos de trânsito, se essa placa estiver alterando a regra de preferência, ou seja, se não é quem venha da direita que vai ter mais a preferência, tá?
evita colocar o sinal R2 aí fora do padrão triangular, tá? Para não gerar confusão. Por quê? Quem passa todo dia ele sabe que na outra interseção é quem tem que parar, né? Ele estando ali, porque o sinal R2 não obriga a parar totalmente se não vem veículo na transversal, né? Então, esse condutor, todo dia ele passa ali, ele já sabe que é o outro lá que tem que dar preferência para ele dá uma breve diminuída, dá um confere e vai. Agora, se porventura está passando alguém ali que não está acostumado, né, vê um veículo vindo da direita, não consegue identificar, tá no formato retangular. Vem outro atrás e bate, tá? Isso aí poderia ter sido evitado, né? Então, o sinal R2, se ele está alterando a regra de preferência, preferencialmente ele deve vir no seu formato triangular. Quer reforçar a mensagem? Plaquinha adicional. Aí beleza, tá? Já o R1, em hipótese alguma, tá? É muito importante também, e aí não serve só para embasar recursos, mas também o advogado que trabalha aí com problemas relacionados a acidentes de trânsito, né, com esse tipo de causa, o ângulo da placa ele deve ser um pouco negativo, tá? Por 3 motivos, tá? A gente subentende, já vou falar isso por último, tá? Os 2 motivos que vocês encontram explícito no volume 1 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito para que quando esteja à noite, né, e a placa, principalmente uma placa refletiva, bater o farol do veículo, não seja projetado de volta, tá? E de dia, a incidência solar não seja projetada de volta também para o olho do condutor, né, para a visão do condutor. E esse terceiro motivo aí, tá, é que se eu estou chegando num local, numa interseção, onde eu deveria dar a preferência para quem vem à minha direita, e eu olho lá, tem um sinal R1, tá, ou R2, eu já sei que a preferência é minha. Onde eu não teria preferência, ao observar esses sinais, eu consigo ter essa percepção de que foi alterada a regra de preferência. E é até por isso que esses 2 sinais são diferenciados. Eles são de regulamentação, mas não possuem a forma circular, tá? E o ângulo que a placa é colocada tem muita interferência nisso, porque se a placa está muito virada para o condutor que se aproxima dela, eu que estou na via transversal, ela vai estar assim para mim, ó, muito retinha, né? Deixa eu tentar, ela vai estar assim para mim, ó. E numa chapa de ferro, provavelmente eu não vou conseguir ter visão. Agora, se eu chego lá e ela está um pouquinho virada assim, né, um ângulo negativo, eu consigo ver o formato dela, pronto. Já identifiquei ali que a preferência passou a ser minha, tá? Então, até o ângulo que a placa é colocado é regulamentado, né? Tem que ser negativamente entre 93 a 95 graus. Isso ajuda muito a percepção, principalmente nas interseções e fora nas outras situações aí, para que ela não reflita, tanto de dia quanto à noite, de volta para o condutor, tá? Bom, seguindo aqui. Refletividade e iluminação, tá? Em rodovias, todas as placas, tanto de regulamentação, quanto de advertência, quanto de indicação, e também aquelas placas que, na verdade, elas acabam indo para um outro tipo de sinalização, que são os dispositivos auxiliares, né? Ou de obras, tá? Mas todas, se estão em rodovias, têm que ser refletivas, ou luminosas ou iluminadas, tá? Tem lá uma fiscalização eletrônica, a placa de regulamentação de velocidade, está implantada até na distância certinha, tá? Esse condutor passou por ela, ela não era refletiva, ele foi autuado, cabe recurso, ok? Então são informações importantes de averiguar, tá? Se a placa era ou não refletiva em rodovia. Já em vias urbanas, tá? Há uma recomendação apenas, tá? Somente para que as placas de parada obrigatória, de preferência e velocidade máxima permitida sejam refletivas. Se não forem também, não cabe recurso nesse caso. É só uma recomendação. Todas podem ser, tá? Não tem problema. Mas o CONTRAN recomenda bastante que nas vias urbanas essas 3 sejam. Se não forem também, aí realmente não cabe, ok? Bom, verso da placa,
preto fosco ou semifosco, tá? Mas se não for também é aquilo, né? Tá de costas para o condutor, se torna algo irrelevante para embasar um recurso, tá? Aqui a gente precisa de coisas que sejam bem relevantes, que realmente atrapalhem a percepção, confundam o condutor, e aí sim você embasa bem o recurso, tá? Embora esteja incorreto, né, um fundo branco da placa, né, ou seja, as costas da placa estão em uma cor diversa de preto, fosco ou semifosco, isso aí, vamos ser sinceros, isso aí é irrelevante para a percepção daquela sinalização. O suporte deve ser de cor neutra, né, preto ou cinza. Se o suporte for azul, não atrapalha em nada o condutor perceber aquele sinal, né, ou muito pouco. Particularmente, não vejo qualquer relevância para se embasar um recurso afirmando cor de suporte, tá? Então vamos nos ater aqui também ao que realmente faz diferença aí na vida do condutor, tá? Vamos seguir aqui. Então falando um pouquinho mais aí da implantação do sinal R1, tá? Ele só deve ser implantado em locais onde a parada seja estritamente necessária, tá? Qualquer lugar que se perceba que a simples diminuição de velocidade não é suficiente, aí sim cabe o sinal R1. Do contrário, sinal R2, que deve alterar a regra de preferência ou reforçar essa regra, tá? Então, qual o grande problema, né, da aplicação da R1 disparadamente em tudo quanto é lugar, né? Mesmo nos locais que não precisaria parar? É que banaliza ela, né? Uma vez banalizada a sinalização, quando o condutor chegar no local onde ele realmente tem que parar, porque a visão não é ampla, ele vai passar direto, porque ele fala, eu sempre dei só uma diminuidinha, uma segundinha e fui embora, né? É exatamente ali que acontece o acidente, porque ele banalizou, né? Ele sempre passou direto, inclusive ele vê os veículos de fiscalização passando direto, né? Então banaliza, e aí onde realmente era necessário ele acaba passando direto, tá lá o acidente, tá lá a culpa dele, né? Mas quem que implantou isso aí dentro da mente do condutor? Isso aí não vai ser lógico, é motivo para recurso, tá? Mas é só o problema que se gera para chegar até um desrespeito desse, ok? Bom, então quais são os locais onde a R1 deve ser implantada, tá? Se tiver diferente disso, aí cabe sim algum recurso. Com risco potencial ou grande ocorrência de acidentes que demonstre a sua necessidade, tá? E aí normalmente é quando não tem sinalização nenhuma, e aí resolve-se reforçar ou alterar a regra lá, tá? Em interseções sem controle por semáforo, numa área onde tenha um grande número de interseções semaforizadas, por exemplo, um monte de quadras muito grandes, né? E chegou na interseção, semáforo. Andou mais uma quadra, semáforo. Andou mais uma quadra, semáforo. Andou mais uma quadra, não tem semáforo, é ideal que se implante a R1, tá? Nas passagens de nível não semaforizado, ou seja, cruzamentos com linha férrea, obrigatoriamente tem que ter, tá? Em vias transversais, juntos a interseções com vias consideradas preferenciais devido às suas condições geométricas de volume de tráfego ou de continuidade física. Sobre essa continuidade física, por exemplo, se uma via é arterial e ela é interceptada por uma coletora, não pode deixar a cargo do condutor que identifique que aquela ali é uma via coletora para ele poder parar o seu veículo, porque não existe essa regra, né? Se ele está à direita do outro condutor, a única via aí, em questão de vias, né? Aí tem também o fato da rotatória. A única via que tem a preferência sobre as outras na ausência de sinalização é rodovia, né? Qualquer outro tipo de via, né, tem que ter sinalização para que o condutor seja obrigado a parar ou dar preferência ao outro, tá? Então, sempre que se entender que por uma continuidade física o condutor tem que parar, então cabe lá a R1, ok? Ou talvez a R2, mas se não tiver sinalização, o condutor adentrar sem parar uma via arterial, por exemplo, tá? Não pode ser autuado, e se o for, cabe um bom recurso aí nesse caso, ok?
Vamos lá. Linha de retenção e legenda pare, tá? Só tem poder de complementar a placa de parada obrigatória, tá? Se não tiver a placa de parada obrigatória, não possuem poder de regulamentação, tá? Portanto, não obrigam o condutor a parar, ok? Se for autuado sobre isso aí, cabe um baita de um recurso, ok? Bom, vamos falar um pouquinho então das placas de regulamentação de velocidade. Eu tenho 3 tabelinhas aqui que são importantes, tá? A primeira é da distância máxima entre as placas, tá? Em vias urbanas, que a velocidade for inferior ou igual a 80 km por hora, a placa tem que ser repetida a cada 1 km. Já em vias rurais, nessa mesma situação de velocidade, a cada 10. Se a velocidade da via for superior a 80, aí nas vias urbanas a cada 2 km e nas vias rurais a cada 15 km. E o que acontece se passou essa quilometragem e a placa não foi repetida? Aí o condutor deve seguir as velocidades lá do artigo 61, tá? E aí o condutor tem que ter muito cuidado também, né? Tanto ele tem que reduzir a velocidade, como ele pode subir, né? Então, por exemplo, uma via arterial que se entendeu que naquele trecho ali deveria ser 50, ou seja, uma velocidade abaixo do artigo 61. 1 km depois não foi repetida, beleza, o condutor pode chegar a 60. E o oposto, se era uma via arterial de 70, né, e o condutor 1 km depois percebeu que a placa não foi repetida, ele é obrigado a cair para 60. Tá? E aí, lógico, se tiver uma fiscalização eletrônica nesse meio, né, também deve atender essas repetições, ok? As outras 2 tabelinhas, eu só vou pedir para vocês para depois abrirem o volume 1 para vocês verem com detalhes, tá? Mas eu vou só citar elas aqui, dada a importância delas, tá? Que é a definição das velocidades das vias. Tá? A gente, infelizmente, fugindo aí da padronização, a gente encontra rodovias, principalmente, tá? De pista dupla. Umas chegam a 120 e outras 80. Né? Ou seja, foge da padronização. Isso não deveria existir. Aqui, por exemplo, no trecho que eu moro, a BR-101, tá? Ela possui a máxima de 100. Né? Praticamente todo o trecho catarinense aqui, não sei para lá de Florianópolis, mas pelo menos em direção ao Paraná, 100 km por hora. É incrível. Chega na divisa do Paraná, 110. E para piorar, né? No trecho do Paraná em diante, né, sentido norte, ela é muito mais sinuosa do que aqui em Santa Catarina. Ou seja, isso acaba induzindo o condutor a desrespeitar. Porque ele para e pensa, poxa, lá no trecho que só tem reta, é 100. Aqui onde tem uma pancada de curvas, é 110. Esses caras que sinalizam estão malucos. Né? Vou aplicar a velocidade que eu achar. E isso acontece, tá? Você pode conversar com condutores aí de mais tempo, que eles acabam não respeitando porque as diretrizes de definição de velocidade não são seguidas à risca. Tá? Pode caber um recurso sobre isso aí? Entendo que sim. Tá? Entendo que se um condutor foi autuado numa rodovia onde ela própria, em outro trecho, tem uma velocidade diferente, o princípio da padronização não foi seguido. Tá? Claro que tem um seu deferimento muito mais difícil, mas serve sim para um embasamento. Ok? A última tabelinha aqui, tá, é sobre a redução gradual de velocidade. Tá? Não pode haver uma diferença de velocidade superior a 30 km por hora se a velocidade da via for de até 100. Tá? Como assim? Não pode, por exemplo, você vir a 100 km por hora, dali a pouco tem um radar de 50 e simplesmente você tinha uma placa de 100 ou a velocidade era 100, daqui a pouco você encontra uma de 50. Não, tem que ter placas intermediárias diminuindo a velocidade. Né? Se quer se reduzir de 100 para 50, aí tem que colocar uma de 80, uma de 70 intermediária e depois sim
vem a placa do trecho crítico ali que a gente chama uma redução pontual de velocidade, tá? Isso aí realmente cabe muito bem mesmo um recurso sobre isso aí, né? Porque não garante a percepção do condutor nessas situações, tá? Se a via possuir uma velocidade superior a 100 por hora, aí essa diferença entre uma placa e outra não pode ultrapassar 20 km por hora, tá? Então passou de 100, a diferença máxima é 20. 100 ou menos, a diferença máxima entre as velocidades, tá? Quando se for reduzir as velocidades, aumentar não, só reduzir 30 km por hora, ok? Bom, pessoal, aí acho que tá tranquilo, né? Deixa eu ver aqui se temos mais alguma pergunta. Por enquanto não. Então vamos lá. Bom, uma coisinha importante, tá? É que se coloque uma placa depois do trecho crítico, uma placa restabelecendo a velocidade da via, tá? Antigamente, quando se havia uma redução de velocidade, né, aquela placa que reduziu, a última, a menor, né, ela valia por 1 minuto, tá? Ou seja, você passou por exemplo, você está numa rodovia, chegou lá, tem uma escola, né? Reduziu para 50 por hora por conta daquela escola. Você tinha que andar 1 minuto a 50 por hora. Depois você volta à velocidade que você lembrou que era anterior lá da via, né? Hoje não. Hoje, obrigatoriamente, tem que ser colocada uma outra placa. Mas isso é muito deficiente por aí, tá? É muito fácil de você encontrar em locais que após o trecho crítico não tem essa velocidade restabelecida, né? E aí é complicado, né? Por exemplo, uma placa de 50 numa rodovia, ela vale 10 km. E aí, obrigar o condutor a andar 10 km a 50, né? Acaba que o pessoal passa o que percebeu ali por trecho crítico, acaba voltando à velocidade anterior, tá? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a sinalização de fiscalização eletrônica, tá? Como que funciona, tá? Tanto para os radares fixo, estático ou portátil, tá? A distância entre o sinal R19, que é a velocidade máxima permitida, e o dispositivo, tá? Se a via tiver uma velocidade igual ou menor, igual ou maior, perdão, que 80, numa via urbana, 400 a 500 metros antes do dispositivo tem que ter uma placa de regulamentação de velocidade, aí é facultada a repetição a distâncias menores, tá? Se for uma via rural, de 1 a 2 km só antes do dispositivo. Isso se a velocidade for igual ou maior que 80. Velocidade menor que 80, se a via for urbana, aí pode estar bem mais próximo. 100 a 300 metros tem que ter a placa de regulamentação de velocidade, tá? E em via rural, de 300 a 1.000 metros, tá? De 300 metros a 1 km, antes do radar, tem que ter a R19 lá. Se não, cabe recurso, se não tiver aí garantidas essas distâncias mínimas, tá? Vamos supor que tem uma fiscalização eletrônica e colocaram uma placa somente a 500 metros antes da fiscalização. O condutor foi autuado, beleza, cabe recurso, tá? Poderia ter uma a 500? Poderia, desde que entre 1 e 2 km também tivesse, tá? Então, se foi garantida lá as distâncias mínimas, as demais que estiverem lá nesse meio termo, beleza, é só um incremento, tá? E só tem essa lá bem próximo, a menos de 1 km do dispositivo, não serve. Cabe muito bem um recurso aí, beleza? Bom, muito importante também é que a placa de velocidade máxima permitida, principalmente em locais que estejam sendo regulamentados com fiscalização eletrônica, sendo fiscalizados, aliás, elas têm que estar fixas, exceto em locais de obras, tá? Eu lembro uma vez, só que na época a resolução 396 não estava em vigor ainda, que foi no princípio de 2011 isso, mas eu lembro que o agente de trânsito estava no Rodoanel em São Paulo. A Polícia Militar Rodoviária lá tinha colocado uma placa de 100 km por hora, que é a velocidade lá do Rodoanel, num cavalete,
tá? Para garantir, se não me engano, a resolução antes da 396 era 214. Quem puder aí refrescar minha memória, tá? Refresca aí. E eu não lembro bem do texto da 214, mas talvez seja para poder cumprir alguma distância, né? E aí, possivelmente, a 214 não previa isso expressamente. Hoje não pode, tá? A não ser em local de obras. Mesmo assim, em local de obras, deve garantir as distâncias mínimas que eu acabei de falar, tá? Então, fica atento nisso aí, ok? Deixa eu ver o que o Renê está perguntando. A placa de velocidade necessita obrigatoriamente da informação que havia fiscalizado por equipamento eletrônico? Não. Isso era obrigatório na resolução anterior. Hoje não mais, tá? Basta o sinal de regulamentação de velocidade e deu. Se o órgão quiser incluir essa informação, ótimo. Se não quiser, não cabe recurso sobre isso, tá? É facultativo ao órgão de trânsito colocar ou não. Eu indico ao órgão de trânsito colocar, tá? Principalmente em locais onde haja redução de velocidade por conta de um trecho crítico. Por que eu indico? Porque é um local, um trecho crítico, é um local que você não pode deixar o condutor exceder a velocidade de jeito nenhum, né? Então você já está fiscalizando a velocidade dele, tá? Só que, em vista do risco que ele pode gerar em não reduzir a velocidade, né? Talvez por não ter visto a placa de regulamentação, e aí é muito importante repetir as placas em intervalos menores quando há redução, né? São trechos que você não pode abrir mão que o condutor respeite aquela velocidade. Pode ser, por exemplo, uma curva perigosa, um trecho com escola, né? Travessia de escolares. Então, é bastante conveniente colocar a informação, mas não é obrigatório, tá, Renan? Obrigado aí pela pergunta, tá? Alguma dúvida mais sobre a placa de regulamentação de velocidade? Se tiver, manda aí. Vou passar para o próximo tópico, tá? Não vai dar para a gente se estender muito, mas vamos lá, tá? Vamos falar do sinal R24A, tá? Que é o sentido de circulação da via ou pista, tá? Muitos órgãos de trânsito sinalizam com placas de movimentos proibidos ou obrigatórios quando uma via tem sentido único, né? Uma via, pista ou o trecho da via ali, tá? E isso é o que eu disse. 90% das vias de sentido único estão sinalizadas de forma errada, tá? Contramão de direção em via de sentido único hoje é um dos maiores motivos para se entrar com recurso, tá? E ter o seu deferimento, tá? Não posso confundir a proibição do condutor virar à esquerda ou virar à direita com dizer que aquela via ali é contramão, ou seja, que aquela via possui sentido único. É uma coisa totalmente diferente, tá? Inclusive, né, pelo princípio da padronização, motorista que sai de São Paulo, a capital, que é muito bem sinalizada nesse quesito, tá? E eu fiz até um levantamento aí das capitais, né? Pude constatar que apenas 8 aí sinalizam, pelo menos no trecho que eu pesquisei, só 8 das 27, aí contando Brasília, né? Só 8 das 27 sinalizam com a R24A, tá? Então, cabe muito bem o recurso sobre isso aí, porque não é a mesma coisa, né? Se eu proíbo o condutor de virar à esquerda, né, eu não estou dizendo que aquela via ali tem mão única. Eu estou dizendo, olha, esse movimento aqui você não pode fazer. Vai a algum lugar, faz um retorno e vindo do sentido oposto, aí então a via vai estar à direita, nesse caso, se ele já está no sentido oposto, e aí você pode entrar nessa via. Só essa conversão aqui que você não pode fazer. É isso que a R4A e a R4B sinalizam, tá? Proibido virar, aí ou à esquerda ou à direita, tá? Então não tem nada a ver com dizer que a via tem sentido único. Se estiver sendo usada para isso, o condutor resolveu virar, entrou nela, foi parado, né, ou foi flagrado, não, pode fazer o recurso para ele que tem que ganhar, tá? Tem que ganhar porque não é a sinalização que deve ser utilizada. Assim como os sinais R25A, B, C e D, tá? O R26 e o R3, tá? R3 é sentido proibido. O sentido proibido ele só tem validade para sinalizar sentido único se utilizado simultaneamente com a R24A, ok? Os sinais R25A e B, né, vira à esquerda ou vira à direita,
R25, C e D, siga em frente ou à esquerda, siga em frente ou à direita, tá? E o R26, que é siga em frente, tá? Eles têm poder de complemento. E aí, chegando na sua pergunta, Renê, esses sinais são complementares, exceto se neles tiverem informação complementar. Como assim? Vira à esquerda, caminhões. Beleza, se o caminhão não virar, né, se ele seguir em frente ou virar à direita, tá? Aí não preciso de qualquer outra sinalização para que o condutor, para o condutor desse caminhão seja autuado, ok? Agora, vire à esquerda, tá? E na frente tem uma R3, tá? Sentido proibido, mas não tem a R24A, se o condutor passar direto, cabe recurso, tá? A sinalização não está completa. Os sinais R25A, B, C e D e o R26, eles complementam os de movimento proibido e obrigatórios, tá? Outros obrigatórios, por exemplo, vira à esquerda e aí na transversal, nessa aproximação aqui, tem um R24A. Beleza, está complementando esse R24A, tá? Ou então, vire à esquerda e aqui tem um proibido virar à direita, tá? Por alguma questão ali de fluidez, não se pode permitir aquela conversão. A via tem sentido duplo, tá? Tá certinho. Mas quer que todo mundo vire à esquerda ali, né? Ou siga em frente, né? O proibido virar à esquerda e aqui tem uma siga em frente. Beleza, essa siga em frente está complementando essa aqui, tá? Então elas complementam. Sozinhas não tem poder de regulamentação. Siga em frente. E aí não tem proibido virar à esquerda nem à direita, o condutor que entrar para um desses lados aí não cometeu infração, não. Tá? E se for autuado, cabe recurso. Ok? Vamos lá. Qualquer dúvida aí, pode perguntar. Tá? Estamos caminhando para o final aí. O que não der para a gente tratar hoje, com certeza não vai dar, porque estou entrando na página 4 das 10 que eu listei, tá? Então, a gente vai marcar um outro encontro aí, tá certo? Deixa eu ver aqui qual o próximo tópico. Bom, sinal R28, tá? Duplo sentido de circulação. Ele deve estar aplicado depois da interseção, ok? E, muito importante, que é aí que cabe um recurso fantástico, tá? Em muitas, mas muitas das vias, tá? A ausência do sinal de advertência A25, tá? O A25 é obrigatório antes do R28, inclusive o A25 no trecho que ainda é sentido único, tá? Logicamente, se você tem uma R28 na frente, é porque no trecho que você estava até então tem sentido único. A partir do R28 o sentido será duplo, tá? Então a A25, que é a mão dupla adiante, tá? Ela deve estar em ambos os lados enquanto a via é sentido único, tá? Advertindo o condutor que à frente o sentido será duplo, ok? Não tendo isso aí, vamos supor que não tem nenhuma lá das A25, tá? Chegou depois da interseção, né? De repente porque o condutor estava indo aqui e tinha um caminhão aqui que atrapalhou ele ver a R28. Daí a importância de ter a A25 antes, tá? Esse condutor, né? De repente não tem a sinalização horizontal, nesse caso não é obrigatório. Adentrou próximo trecho da via na contramão, foi autuado, não tendo a A25 lá atrás, um baita de um recurso aí. Ok? Cabe muito bem colocar isso aí na defesa, no recurso, que não tem outra chance, né? Isso aí é o que eu chamo, né, de embasamento incontestável. O julgador ele vai falar, caramba, realmente isso aqui está lá, ó, no volume 2 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, a A25 é obrigatória, não posso nem indeferir um recurso desse, é incontestável. Não é como um suporte que está na cor errada, né? Que o julgador vai, como falei antes, pode julgar lá, não, isso aí é irrelevante, né? Tinha duas A25 lá, só porque o suporte era azul, o condutor chegou lá na frente, andou na contramão, agora quer recorrer. Irrelevante, tá? Embora seja um erro técnico,
não vai ganhar recurso, muito difícil, tá? Agora, a ausência em si da placa, poxa, indiscutível, né? Embasado de uma forma dessa, e eu tenho certeza que você que trabalha na área de recursos deve pegar de vez em quando o condutor que trafega na contramão. Se a via anterior, claro que eu não vou dizer lá depois de 1 quilômetro que a via já era mão dupla, né? Mas se logo após a interseção onde houve alteração de sentido da via, né, o condutor foi flagrado, aí não tem jeito. Fazendo um recurso desse aí na ausência da A25, tem que ter o seu deferimento, beleza? Bom, sinais R5, tanto A quanto B, tá? Que são os sinais que proíbem os retornos, tá? Proibido retornar à esquerda, proibido retornar à direita. Esses dois sinais, eles só podem ser utilizados em via que tenha canteiro central. E então ele vai ser utilizado no canteiro, tá? Proibido retornar à esquerda, tá? A mesma via tem sentido duplo, porém ela é de pista dupla, ou seja, tem um canteiro, né, ou algum obstáculo físico entre os dois sentidos, né? Colocou lá proibido retornar à esquerda, beleza. Se for uma via que tenha dois sentidos, né, com canteiro, mas for na famosa mão inglesa, né, e aí o sentido oposto está do lado direito, tá? Aí é onde se utiliza a R5B, proibido retornar à direita. Eu já vi em diversos locais onde não se tem um canteiro separando aquela pista, tá? Separando em pistas. Tem uma outra via. Na verdade, ali se deve utilizar o sinal de proibição de conversão, não de retorno, tá? Então, se é uma via distinta, tinha lá proibido retornar, e o condutor resolveu fazer aquela manobra ali, cabe um recurso, ok? Pode pautar aí que se está proibido retornar e era uma outra via, não tem nada a ver com retorno aquilo ali. Por mais que seja um ângulo, às vezes muito fechadinho, né? Saiu dessa via aqui, entrou nessa aqui e tinha lá proibido retornar, não era esse sinal que deveria ser usado. Tá? É proibido conversão, não proibido o retorno, nesse caso, ok? Vamos lá. Falando mais um pouquinho, Reni, da sua pergunta, né? Um outro sinal de regulamentação que é complementar, e aí, nesse caso ele complementa a sinalização horizontal, é o R7, tá? Que é o proibido ultrapassar. Tá? Ele deve ser utilizado nas situações onde o artigo 203, com exceção, se eu não me engano, do inciso 2, ele deve estar sempre associado a alguma das situações lá dos incisos do artigo 203. Tá? Do contrário, ele não pode ser utilizado sozinho. Vamos supor que tenhamos aí uma estrada, né, uma via rural não pavimentada, uma baita de uma reta e se coloque lá um sinal R7. Pronto, não está proibida a ultrapassagem. Por quê? Se não for em trecho de ponte, se não for em curva, logicamente que aí não vai ter a linha de divisão de fluxos, né, opostos, justamente para não ter pavimentação, tá? Não tem túnel, ou seja, não tem qualquer situação que as regras gerais de circulação proíbam a ultrapassagem, a R7 não tem qualquer validade. Tá chegando numa curva na estrada e tem a R7, beleza? Ela está complementando a proibição de se ultrapassar porque tem um trecho em curva, ok? Então, inclusive eu já vi alguns casos, né? Se foi até um vídeo de um canal, do meu canal, que tinha a R7 e a linha era tracejada, né? A via era pavimentada, mas a linha era tracejada. Era proibido ultrapassar ali? Lógico que não, tá? Aquela placa ali, houve uma falta de comunicação. Na verdade, é porque revitalizaram a sinalização horizontal, mudaram o projeto e não adequaram a sinalização horizontal, tá? Mas ali o condutor não estava cometendo infração, porque ela deveria estar associada à linha contínua nesse caso, ok? Obrigado aí, Reni. Obrigado mesmo. Bom, vamos seguir aqui então, tá? Onde a R7 aí é proibido ultrapassar, seja aplicado em locais onde seja impossível complementar ela com a linha, tá? A linha de divisão de fluxos opostos, né? Seja pelas características do pavimento, tá? Ela tem que ter
assim que chegar ao final daquele trecho, por exemplo, tem uma R7 aqui, chegou uma curva, terminou a curva, tem que ter outra R7 com a informação término, tá? É obrigatório aí. E se for um longo trecho de proibição, aí tanto faz o tipo de via, né? É recomendado que seja repetida a R7 a cada 500 metros, tá? Bom, falar um pouquinho da R27, né? Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita, tá? Qual é o grande pulo do gato aqui para um recurso, tá? Que se tiver duas faixas apenas, tá? Por mais que tenha a R27, se o caminhão ou qualquer outro veículo de grande porte, vou dar um exemplo aqui do caminhão só para a gente facilitar, tá? Caminhão ou ônibus, por exemplo, tem aqui a R27, né? Obrigando ele a se manter à direita, mas ele estiver ultrapassando o outro caminhão, não cabe infração ali, tá? Cabe recurso, pode fazer tranquilo. Tá? A não ser que ele esteja lá patetando na faixa da esquerda, não tenha nenhum veículo na faixa da direita com velocidade menor que a dele. Tá? Então, aí é outra discussão. Mas se ele está ultrapassando em local permitido, né? Vamos supor lá que lógico que a R27 tá? Tem que ser implantada em local que tenha duas ou mais faixas no mesmo sentido. Tá? Lógico que se não tem uma faixa para cada sentido, ele obrigatoriamente tem que estar na direita. E se tiver lá uma linha permitindo ultrapassagem, lógico, nós estamos falando disso. Se tem duas ou mais faixas no mesmo sentido, tem a R27, o caminhão, o ônibus, o veículo de grande porte, está ultrapassando um outro veículo, não deveria nem ser autuado. Se for, pode fazer o recurso sobre isso aí. Tá? Se tiver três faixas no mesmo sentido, aí o caminhão só pode ser autuado, tá? Se tiver na extrema esquerda. Então, se ele está na faixa do meio, ultrapassando esse veículo aqui, não deve ser autuado, tá? Na verdade, se tiver três faixas, mesmo que ele esteja transitando livremente na do meio, não cabe autuação. Quatro faixas no mesmo sentido, aí as duas da direita, tá? Não sei se para vocês está aparecendo direita, tá? Aqui para mim as duas da direita não cabe autuação, as duas da esquerda, e aí quantas mais tiverem para a esquerda, tá? Aí sim cabe autuação, tá? Em suma, as duas faixas mais da direita não cabe autuação, tá? No caso, se só tiverem duas, aí só se o caminhão realmente estiver fazendo uma ultrapassagem. Terminou com a ultrapassagem, ele deve voltar para a direita. Se tiver três ou mais, tanto faz se ele está trafegando na mais da direita ou na adjacente a ela, não cabe autuação. For autuado, pode fazer um recurso, tá? A participação especial aqui da minha digníssima esposa. Obrigado, meu amor. Deu para compreender, então? R27, tá? Sobre caminhões, ônibus, caminhões e veículos de grande porte, tá? Tem que observar muito bem lá se o campo de observações estava preenchido, tá? Se estava lá, não, caminhão perturbando o fluxo, transitando livremente na faixa da esquerda, aí dificilmente você vai conseguir ganhar um recurso desse, tá? Mas, se conseguir lá provar que ele estava fazendo uma ultrapassagem, ótimo, dá para embasar, ok? Vamos lá. Sinal R32. Tá? Circulação exclusiva de ônibus. E aí, há pouco tempo, né, há poucos anos, foi incluído o inciso 3, lá no artigo 184, tá? Dizendo que é infração gravíssima se o condutor que não esteja lá dirigindo um veículo de transporte público coletivo de passageiros, tá? De linha regular, se ele estiver lá, ele está cometendo infração gravíssima, tá? Só que aí é que vem um grande pulo do gato para poder embasar um recurso nisso aí. Como que o condutor vai saber, não defendendo ele, se é uma faixa exclusiva, lógico que ele não deveria estar lá, tá? Mas como que o condutor vai saber que é de transporte público coletivo de passageiros aquela faixa exclusiva, tá? Então, se o agente de trânsito autuar ele no inciso 3 do artigo 184, que é a gravíssima, tá? E não estiver junto com o sinal R32 a informação complementar que ali é uma faixa exclusiva de transporte público coletivo de passageiros, pronto,
cabe recurso, tá? Agora, se ele está na faixa da direita e simplesmente autuou no inciso 2, fração leve, tá? Se não me engano a ordem é essa, tá? Se está na faixa da esquerda e não tem essa informação, inciso 1, que é grave, tá? Ou seja, só cabe a autuação gravíssima do inciso 3 se tiver essa informação aí, ó. Transporte público coletivo de passageiros. Do contrário, se ele foi autuado aí no inciso 3 e não tinha essa informação, recurso, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho do sinal de alfândega. É muito difícil, né, achar, tá? Eu vou terminar rapidinho, daqui a poucos minutos já estou terminando, já passei um pouquinho do que eu prometi, só para a gente terminar a parte das placas de regulamentação, tá? E depois eu vou marcar um novo encontro aí com os sinais de advertência, indicação, sinalização horizontal e semafórica, tá? Vou só concluir isso aqui, não vou demorar muito, tá? Bom, sinal R21 de alfândega, que é raríssimo ver, acho que eu passei por uma placa dessas 2 vezes na minha vida, passei assim de ver, né? Não cheguei até ela, inclusive, né? Uma curiosidade é que, antes dela, obrigatoriamente, tem que ter o sinal A15, que é a parada obrigatória à frente, tá? Se não tiver, o condutor chegou lá na R21, passou direto, cabe recurso se não tem a A15 antes, tá? Bom, sobre as placas de controle das características dos veículos que transitam na via. E aí são aquelas placas, né, de peso bruto total máximo permitido, altura máxima permitida, largura máxima permitida, peso máximo permitido por eixo e comprimento máximo permitido, tá? Obrigatoriamente, elas devem ser antecedidas pelos sinais de advertência que contêm os mesmos símbolos, né? Só tem um formato diferente, lógico, tá? Elton, quer até mais tarde? Pô, mas não sei se é flamenguista, né? O Flamengo tá jogando já, né? Vai que você prefere ver o jogo do Flamengo. Bom, mas eu vou ter que encerrar porque eu tenho uns outros compromissos também, tá? Outro dia a gente continua aí falando dos demais sinais. Não sei domingo próximo, mas no máximo no outro. Eu divulgo aí, ok? Bom, então tem que ter os devidos sinais de advertência, tá? De acordo com as limitações, né? Tanto de peso quanto de dimensões dos veículos, dando alternativas, né? Pô, você não pode deixar um caminhoneiro, né, que está lá com uma carreta, 40 toneladas, ele chegar lá no meio de uma rodovia, não dá para ele manobrar, não tinha alternativa nenhuma para chegar lá e descobrir que tem uma ponte lá que o peso bruto total máximo permitido é de 30 toneladas. E aí, faz o quê? O cara volta de ré? Né? Ou seja, se ele passar lá e for flagrado, né, e conseguir comprovar que não tinha qualquer outra alternativa antes, em local que ele realmente pudesse desviar daquilo lá, recurso. Né? Cabe muito bem recurso nisso aí. Tá? Essa placa de advertência, ela é obrigatória antes de regulamentação. Né? Existem alguns casos que a regulamentação ela depende essencialmente da de advertência, porque senão ela perde o seu poder de suficiência. Né? O condutor ele não vai conseguir perceber a tempo hábil para tomada de decisão. Né? Imagina só, o camarada está indo lá com um veículo alto, né? Você vai deixar ele descobrir, a hora que ele se aproximar, né, do viaduto, ele está com um caminhão lá com 4,10 metros, vamos supor, e tem um viaduto mais baixinho lá, com 3 metros. Vou deixar o cara descobrir lá que ele não pode passar? E aí? O que ele vai fazer? Né? Por isso que obrigatoriamente tem que ter a de advertência apontando as saídas, saídas a tantos metros, última saída, né, desvio, enfim, dando condições para esse condutor que está com dimensões ou peso excedentes, né, para ele pegar essa alternativa. Tá? E claro, né, a regulamentação só vai caracterizar mesmo caso o camarada chegue lá, lógico que ele não vai cometer a doideira de voltar de ré, chegou lá, ficou parado, e aí, vou fazer o quê? Né? Chegou uma viatura lá, autuou, se ele conseguir provar que não tinha a de advertência, né, dando alternativa para ele, cabe recurso de boa, tá? Bom, falar rapidamente dos sinais de estacionamento, tá? Bom, a linha amarela é complementar, tá, aos sinais
R6A e R6C, proibido estacionar e proibido parar e estacionar, que é R6C, tá? Bom, como que funciona nesse caso? Se os sinais R6 estiverem dentro das distâncias lá, né, ou seja, a mais de 5 metros, a no máximo 30 de uma esquina, né, tiver aí no máximo 80 metros entre um sinal e outro, tá? E tiver a linha amarela ali ou não tiver, tanto faz, tá? Ela está só complementando, tá? O problema começa quando a linha amarela está aplicada só um trecho da proibição. Vamos supor que só se quisesse proibir uma pequena parte, ou seja, vamos supor em frente uma saída de um mercado, né, onde os veículos giram ali e estava dando muita fila, muito engarrafamento. Bom, e aí se entendeu que ali era conveniente proibir naquele pequeno trecho ali o estacionamento. Você não pode simplesmente colocar lá o sinal de regulamentação, proibido parar e estacionar, por exemplo, e a linha amarela lá e só. Não. Em trechos, a informação complementar é obrigatória, tá? Como assim? Ou tem que ter duas placas, ali se for um trecho pequeno, né, e não for maior do que 80 metros, intervalo entre as placas, tá? Coloca uma placa com informação complementar início, lá na frente outra com informação complementar término. Beleza, não precisa nem de linha amarela. Agora, se tiver na placa escrito na linha amarela, a linha tem que estar lá. Tá? E aí, logicamente, tem que se observar também as distâncias que eu falei logo agora. Tá? 30 metros da esquina, enfim, no máximo 80 entre uma e outra. Né? Se a linha amarela tiver uma placa só, a linha amarela pode estar 30 metros para lá e 30 metros para cá, beleza. Se está associada ela na placa, ok. O que não vale mais, há muitos anos, é pintar meio fio. Tá? Meio fio pode pintar à vontade, só não pode ser usado como sinalização. Tá? É uma linha amarela junto ao meio fio, tá? No cantinho da via. Aí sim está servindo de complemento. Ok? Então, reforçando, informação complementar para trechos de proibição que não tenham esquinas envolvidos, tá? É obrigatória a informação complementar, tá? Seja início e término, seja na linha amarela, e aí a linha amarela tem que estar lá, ok? E, logicamente, não pode estar apagada, beleza? Em se tratando do R6B, tá? O estacionamento regulamentado, tá? A sinalização branca, no caso, aí eu vejo muito órgão de trânsito aplicar a linha amarela. Isso invalida também a sinalização, tá? A linha que complementa o sinal R6B, estacionamento regulamentado, deve ser na cor branca, tá? E aí, se for para demarcar vagas reservadas, tá? Tem que demarcar as vagas, ok? Bom, como assim? Existem 8 situações que se pode reservar vagas nas vias. Quem é profissional de trânsito sabe bem disso. Quem não é, eu vou falar agora, tá? Pegar uma colinha aqui, porque geralmente quando eu falo de cabeça, acabo esquecendo de algum. Veículos de aluguel, ou seja, um táxi, uma van escolar, né? Ou seja, são veículos de aluguel, mas que dependem de concessão, permissão, autorização do poder público concedente, tá? Bom, aí ok, tem que ter a vaga demarcada ali, ok? Vagas para portadores de deficiência física, idosos, operação de carga e descarga, e aí vale ressaltar que não é veículo de carga, tá? É a operação, tá? Não comete infração se eu chegar lá com o meu carro de passeio e fizer uma carga e descarga, tá? E, por outro lado, comete infração, por mais que seja um veículo de carga, se o cara está estacionado lá e não está fazendo a carga e descarga. Tá? Então, é operação de carga e descarga, não veículo de carga e descarga. Tá? Veículo de carga, aliás. Pode-se reservar vagas para ambulância, estacionamento... Desculpa. Estacionamento rotativo, tanto gratuito quanto pago, tá? Curta duração, que é onde o condutor tem que deixar o alerta ligado, né? O órgão de trânsito pode definir o tempo de permanência ali.
o órgão de trânsito não pode permitir um tempo superior a 30 minutos, tá? Normalmente o que a gente vê aí é 15, né? Mas o máximo normatizado é 30. E viaturas policiais, tá? Já estou acabando, só vou explicar como que isso aqui funciona. Além de ter que reservar as vagas, aliás, ter que demarcar as vagas reservadas, tá? Com a tinta branca, tá? Se não tiver demarcada, aqueles 30 metros antes e depois não valem para essa situação, para situações de reservas de vagas, tá? Muito importante isso. Sinal R6B, estacionamento regulamentado, só tem validade se a vaga tiver demarcada, de linha branca, inclusive, tá? Mas 4 dessas 8 situações que eu falei agora tem algumas particularidades. Vamos lá. Vaga para idoso não pode ser reservada na via se, por exemplo, ela estiver em frente a um estacionamento de um mercado. Não se reserva a vaga na via, tá? O estacionamento que reserve lá dentro, né? Os 2% lá das vagas que eles têm que reservar. Tá? Perdão, os 5% das vagas que eles têm que reservar. 2% é para deficiente, tá? E isso já não acontece com deficiente. Por mais que tenha um mercado, alguma coisa assim, e o mercado reserve vaga lá dentro, não tem problema. O órgão de trânsito pode reservar na via, tá? Por que eu estou falando isso? Porque se tem uma vaga de idoso reservada na via, tendo um mercado em frente, uma farmácia ou qualquer outro lugar que tem estacionamento aberto, tá? E entende-se que aquela reserva ali foi justamente para o condutor ir até aquele estabelecimento, não pode ser autuado o condutor diverso que estaciona ali, porque aquela vaga está reservada de forma indevida, tá? Operação de carga e descarga não pode ser reservado na via se o estabelecimento principal ao qual ela se destina possui espaço para essa operação. Aqui tem um mercado, né, que fica no centro da cidade, que ele tem o que eles apelidam lá de docas, ou seja, onde os caminhões entram para fazer o descarregamento. E reservaram, ao lado de todo o mercado, vaga para carga e descarga. Vá lá e vê se os caminhões fazem o descarregamento ali. Nenhum. Eles usam as vagas, sabe para quê? Única e exclusivamente para aguardar em fila a sua vez de entrar lá na doca para descarregar. Tá? Então, essas vagas ali estão indevidas. Ou seja, não só os caminhões não podem ser autuados ali por não estarem fazendo a descarga, como qualquer outro veículo que estacionar ali também não pode ser autuado. Tá? Então, o caminhoneiro ele não tem culpa de nada, está ali como se fosse qualquer vaga, né? Está aproveitando uma situação, tá? Mas não cabe autuação por esse problema, tá? Ambulância, só pode haver reserva de vagas na via, tá? Em frente a uma instituição médica, pode ser uma clínica, um posto de saúde, um hospital, porém, se não tiver espaço dentro do terreno lá dessa instituição. Tá? Tem um hospital, tem vaga lá dentro, não pode reservar na via. Tá? E isso acontece também para as viaturas policiais. E é justamente as viaturas policiais onde a gente mais vê vaga reservada pela cidade inteira. Só se pode haver reserva para viaturas policiais em frente à testada de instituições de segurança pública. Tá? E aí entenda qualquer uma. Tá? Seja tanto de policiamento de trânsito, né? Polícia militar, civil, federal, enfim. E a mesma coisa acontece no caso das ambulâncias, tá? No caso das viaturas policiais. Se tiver vaga lá dentro da instituição, tá? Não pode haver reserva de vaga na via, ok? Bom, deixa eu só responder a pergunta do Elton aqui. No caso de guia rebaixada e o local sinalizado com R6B, carga e descarga, cabe recurso ao motorista que está efetuando a operação? Olha, não se deve reservar vagas, tá? Em frente à guia rebaixada. O que você tem que fazer? No caso, o que o órgão de trânsito tem que fazer? Chegou na guia rebaixada, interrompe aquela reserva, passou a guia rebaixada, reserva de novo, né? Reserva um novo trecho em frente à guia rebaixada. Você não pode regulamentar estacionamento impedindo ali a entrada e saída, né? Isso aí realmente mas quanto ao condutor, né, que está ali na vaga, porque ela está reservada, e ele for autuado por estar em frente à guia rebaixada,
cabe recurso para ele. Né? E aí é o que a gente falou logo no princípio, não sei se você já estava acompanhando no momento, que é o quê? A coerência. Ele está respeitando uma sinalização, desrespeitando outra regra de trânsito. Tá? Só que quem que induziu ele ao erro? A sinalização. Se a sinalização prevalece sobre as regras de trânsito, o condutor tem que saber disso, ele vai alegar isso. Olha, a sinalização me permitia. Né? Pronto, acabou. Né? Então, faz um recurso sobre isso aí. Tá? Rotativo, mesma coisa. Né? É o princípio da coerência. Não se pode trazer uma sinalização que desrespeite outra. Tá? Porque senão você dá margem para o condutor fazer recurso. Tá? Qual o grande problema? A gente acabou aqui os principais pontos aí. Claro que se for esmiuçar mesmo, você encontra muito mais coisas, tá? Mas a gente ficaria aqui uns 5 dias direto falando. Esses são os principais pontos que eu vejo aí que cabem recursos indiscutíveis, tá? Pode pautar sobre isso aí, que você vai ganhar, você tem que ganhar esse recurso, tá? Nem que leve até a instância do CETRAN, tem que ganhar, tá? Bom, o órgão de trânsito ele tem que se ater muito ao princípio da coerência, né? Você não pode criar um desrespeito, né? Criar uma regra que faça um desrespeito a outra regra, isso aí realmente não tem como, tá? O rotativo, eu particularmente nunca vi, tá? Reserva de vaga em frente de uma garagem, né? Agora, o que o município, por exemplo, o órgão de trânsito pode fazer é reservar uma vaga de rotativo próximo a uma esquina, a menos de 5 metros da esquina. Isso o órgão municipal pode, tá? Por exemplo, o meu cliente foi autuado numa vaga de estacionamento regulamentado, né? Ele não pagou lá a tarifa, mas essa vaga estava a menos de 5 metros da esquina. Não vai ganhar esse recurso, pode esquecer. Tá? Porque o município pode sim regulamentar. O sinal R6B ele não serve só para reservar vagas. Ele serve também, e aí tanto conjunto quanto separado, para permitir o estacionamento onde, de regra, seria proibido. Claro que cumprindo as distâncias aí. Tá? Em rodovias, a distância entre uma placa e outra pode ser maior. Tá? É recomendado 100 metros, aliás, mas se algum estudo aí vislumbrar uma distância ainda maior, pode, tá? Desde que justificado no projeto, ok? Bom, então, por exemplo, uma R6B ela pode reservar uma vaga de estacionamento no acostamento. Né? Se for, por exemplo, uma rodovia que esteja passando por dentro de um perímetro urbano, tá? Se tiver uma R6B lá, ela pode autorizar o estacionamento desse acostamento. Tá? Na esquina, né? Em cima de uma ponte, num viaduto, enfim, qualquer lugar onde seja proibido colocar a R6B lá permitindo, tá? Autorizado, tá? O órgão de trânsito pode fazer isso, ok? Bom, gente, se tiver mais alguma pergunta, pode deixar aí. Não sei se eu pulei alguma, deixa eu só dar uma olhada breve aqui. Eu acho que eu respondi aí a galera que perguntou, tá? Bom, vamos marcar aí um outro dia, eu informo aí nas redes, tá? Uma nova live aí sobre esses recursos, tá? E aí vamos falar de recursos, porque muita gente não sabe, mas tem placas de advertência que geram infrações, tá? Vou só dar um exemplo, tá? Sinal A1A, curva acentuada à esquerda. É infração do artigo 220, inciso 6, deixar de reduzir a velocidade em curva de pequeno raio. Nem precisa de medidor de velocidade. Sabia disso? Placa de advertência pode gerar uma autuação, tá? Então nós vamos discutir em outro dia, tá? Sobre essas placas de advertência, algumas de indicação também, tá? E também algumas situações aí de sinalização horizontal que cabem bastante recurso também, né? Como os profissionais aí bem sabem, tem muitas sinalizações horizontais que têm poder de regulamentação, tá? Então a gente vai falar
sobre isso aí num próximo encontro, ok? Bom, agradeço a todo mundo que assistiu aí, tá? Se reassistir e tiver alguma dúvida, pode comentar que eu vou estar de olho aqui, tá? E eu respondo aí por texto, ok? Quem tem meu número aí, estou acostumado mais a falar tanto tempo. Quem tem meu contato direto também, pode me mandar um WhatsApp aí, a gente troca uma ideia para elucidar isso aí, beleza, gente? Muito obrigado, um ótimo domingo aí. E vamos tentar ver aí metade do jogo da seleção que tá jogando agora. Fechou? Um abraço, gente. Tchau, tchau.